Olá, pessoas luz, namastê. Continuando respondendo aquelas perguntas, teve uma pessoa que me perguntou sobre as constelações sistêmicas. E então eu vou explicar um pouquinho o que é e como funcionam as constelações, que muitas pessoas têm muitas dúvidas. A constelação, a gente costuma dizer que ela não foi criada, tá? Ela foi descoberta. Por que descoberta? Porque quando o Bert descobriu as constelações, esses movimentos eles já existiam. Então, digamos que ele fez uma junção de coisas existentes e então ele criou o movimento das constelações sistêmicas, ok? Então, como que funciona as constelações? A constelação, ela é um psicodrama. Por que eu falo psicodrama? Por quê? Acontecem movimentos onde as pessoas se movimentam. Elas se movimentam por quê? Porque elas estão no campo da outra pessoa. Então, para que a gente desemaranhe coisas que estão emaranhadas, é preciso que aconteçam esses movimentos sistêmicos. Mas vamos começar primeiro explicando o que é o campo, tá? A gente tem à nossa volta uma coisa que chama campo morfogenético. O que é esse campo? Imagina um arquivo de empresa. Ele tem várias repartições para se colocar pastas, não tem? A, Z, de A a Z. Imagina que o nosso campo ele é a mesma coisa. Ele é um arquivo e ele contém informações. Do que? Informações nossa e do nosso sistema familiar. Então, essas informações, muitas vezes, elas vão causar emaranhados na nossa vida. Por quê? Porque o campo, ele não vai entender se foi você ou o seu bisavô que fez, mas ele vai compensar algo que tenha acontecido e que ficou em desequilíbrio. Então ele vai sempre equilibrar. E a gente se emaranha muito por qual motivo? Porque a gente tende a não olhar para trás, porque a gente não pesquisa e a gente não sabe dos nossos antepassados. A gente não olha para as dores deles, a gente não olha para a vida que eles tiveram. Muitas pessoas não sabem nem da onde vieram. Então essas informações nós temos que ter. Por quê? Porque a gente tem que honrar antepassado, tá? Então, quando a gente vive muitas situações, pode ser que a gente esteja compensando algo que aconteceu para poder equilibrar. Quando a gente constela, é como se a gente devolvesse isso a quem é de direito, tá? Então a gente desemaranha, a gente entende, a gente equilibra aquilo. Então isso pode ser uma doença, isso pode ser problema de relacionamento, financeiro, uma série de coisas. Então, quando as pessoas se movem dentro de uma constelação, elas estão recebendo as informações do campo dessa pessoa que está sendo constelada, tá? Então, ela tem sensações e percepções que não são dela, tá? A constelação, gente, ela é ciência, tá? E hoje ela já está no judiciário, ela está em presídios, ela está na vara da família. Então a constelação hoje ela está crescendo absurdamente. Por quê? Porque ela funciona e porque ela resolve e porque hoje ela é a única coisa que consegue fazer esse desemaranhamento do campo. A gente pode fazer a constelação tanto individual como a constelação em grupo. Tá? Muitas pessoas não gostam em grupo, têm medo, né, que o outro saiba, mas a constelação, ela é empatia e ela é amor puro. As pessoas que participam de uma constelação também têm aquela informação no campo delas. Por isso que o participar de constelações também é tão importante como constelar, tá? Então participem de constelações porque vale muito a pena. Aqui no espaço a gente tem as constelações toda terça-feira às 19 horas, que é o nosso encontro consciência. Valor de troca de R$ 20. Venham participar.
A constelação, ela é muito benéfica para nossa vida e ela repercute não só na nossa vida, mas na vida daqueles que virão e daqueles que já foram. Então ela ressoa em ondas, tá? Então, para quem não conhece, eu convido para vir conhecer, por quê? A constelação não é algo que a gente explica com a mente lógica, mas é algo que a gente sente no nosso coração.